Ela entregou o pão no castelo e acidentalmente tocou no filho do rei vampiro, um príncipe amaldiçoado que não abria os olhos há 50 anos. O batimento cardíaco dele ficou mais forte sob os dedos dela. O que a entregadora não sabia era que carregava o sangue da bruxa que o amaldiçoou, e acordá-lo custaria tudo o que ela tinha. A tempestade chegou sem aviso. Ela apertou a cesta de pão contra o peito, enquanto a chuva transformava a estrada de terra em lama. Os seus sapatos gastos afundavam a cada passo, mas ela continuou a avançar. Os criados do castelo precisavam da entrega antes do anoitecer, e ela precisava das 3 moedas de cobre que lhe pagariam. 3 moedas significavam jantar para ela e a sua avó durante 2 dias. Um relâmpago rasgou o céu, e por um momento, o castelo Silverailo apareceu como uma coroa escura contra as montanhas. As pessoas da aldeia sussurravam sobre aquele lugar. Diziam que o rei vampiro vivia lá com um filho que não abria os olhos há 50 anos. Diziam que 1000 médicos tinham tentado acordar o príncipe. Todos tinham falhado. Elira não acreditava em maldições. Ela acreditava em pão, chuva e chegar a casa antes de escurecer. Tu! A voz de um guarda cortou a tempestade. O que estás a fazer aqui fora? Antes que ela pudesse responder, a sua mão áspera agarrou o seu braço e puxou-a pela entrada lateral do castelo. Ela tropeçou. A cesta voou das suas mãos. Pães espalharam-se pelo chão de mármore frio. Estou apenas a fazer uma entrega. Elra começou, mas o guarda não estava a ouvir. A tempestade está a piorar. Espera aqui até passar. Ele desapareceu por um corredor, deixando-a sozinha num corredor escuro. Elra nunca tinha estado dentro do castelo antes. Os criados costumavam encontrá-la na porta da cozinha. Este corredor era diferente, mais silencioso, mais frio. Velas tremeluzavam em castiçais de prata, projetando sombras que pareciam respirar. O ar cheirava a pedra velha e a outra coisa, algo como flores secas e doença. Ela se abaixou para recolher o pão espalhado, as mãos tremendo de frio. Foi quando ela ouviu. Um batimento cardíaco, não o dela, mais lento, mais fraco, vindo de trás de uma pesada porta de madeira à sua esquerda. Não seja estúpida, disse a si mesma. Recolha o pão e vá embora. Mas os seus pés moveram-se em direção à porta mesmo assim. Estava ligeiramente aberta, o suficiente para ver o interior. A sala era enorme. Uma cama ficava no centro, coberta por cortinas de veludo escuro. E naquela cama estava deitado um jovem. Ela aprendeu a respiração. Ele era belo da mesma forma que as manhãs de inverno são belas, pálido e intocável. A sua pele tinha um tom acinzentado como mármore deixado na sombra. Cabelos escuros espalhavam-se pelo travesseiro. O seu peito mal se movia. Tinha de ser ele. O príncipe Cowley, o príncipe adormecido sobre o qual todos sussurravam. Ela deveria ter ido embora. Deveria ter pegado o pão e corrido de volta para a aldeia. Em vez disso, ela entrou. De perto, ele parecia ainda mais sem vida. Os seus lábios estavam azulados. As veias sob a pele traçavam padrões escuros como rachaduras no gelo. Mas de alguma forma ela ainda conseguia ouvir aquele batimento cardíaco fraco. Como alguém poderia viver assim? A mão de Russ se moveu sem pensar. Ela estendeu a mão e tocou o pulso dele levemente, verificando o pulso da maneira que a avó lhe ensinara. A pele dele estava gelada. Mas então, bum! O batimento cardíaco sob os seus dedos ficou mais forte. Apenas um pouco, mas inconfundivelmente mais forte. Elra puxou a mão para trás, com os olhos arregalados. O peito do príncipe Cale se elevou com uma respiração mais profunda. As suas pálpebras se contraíram. O que você fez? L.R. se virou. Um homem estava parado na porta, alto e de traços marcantes, vestindo uma túnica preta com detalhes em prata. Os seus olhos eram da cor de tempestades, cinzentos e furiosos. O rei Alaric. A voz de Elra morreu na garganta. Ela tinha ouvido histórias sobre o temperamento do rei vampiro. Homens tinham sido executados por menos do que entrar na câmara do príncipe sem ser convidado. Eu não queria. A porta estava aberta. As palavras saíram inutilmente, mas o rei não estava no olhar para ela. Ele estava no olhar para o seu filho. "Orrin!" gritou ele. E em segundos, um homem idoso em batas de médico entrou apressado, seguido por 3 guardas. "Meu senhor", perguntou o médico sem fôlego. "Examine-o", ordenou Alaric.
Agora o médico aproximou-se da cama, colocando os dedos no pescoço de Carl, depois no pulso, e então pressionando o ouvido contra o peito dele. Os olhos do velho arregalaram-se. O pulso dele. A voz do médico tremia. Está mais forte. Não compreendo. Como é possível? O olhar do rei Alaric voltou-se para Luara. Ela encostou-se à parede, tentando desaparecer na pedra. Quem é você? A voz dele estava mais baixa agora, o que era, de alguma forma, pior do que gritar. Elra, senhor, meu senhor, vossa majestade! Ela nunca tinha falado com a realeza antes. Eu entrego pão no castelo. Eu só estava lá passar. Não toquei em nada. Juro que só... Tu tocaste nele. Não era uma pergunta. O silêncio de Elra era a resposta suficiente. O rei avançou com 3 longos passos. Elra recuou, mas ele passou por ela e dirigiu-se para a cama. A sua mão, cuidadosa e gentil, alisou o cabelo do seu filho. 50 anos, sussurrou Alaric. 50 anos procurei 1000 médicos, bruxas, alquimistas, sangue, magia, feitiços antigos, orações a deuses em que não acredito. Ele olhou para Elra e ela viu algo que não esperava naqueles olhos cinzentos como a tempestade. Esperança e uma entregadora que o encontra por acaso. Outra respiração de Carl, desta vez ainda mais profunda. Os seus dedos tremeram contra os lençóis. Orin, o rei disse, sem tirar os olhos de Elra. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste. A rapariga fica aqui esta noite. Meu senhor, o médico parecia incerto. Ela não sai deste castelo até eu saber o que ela é. O pânico inundou o peito de Elra. Preciso de ir para casa. A minha avó está à minha espera. A sua avó será informada de que está bem. O tom de voz de Alaric não permitia discussão. O que quer que tenha feito, vai fazê-lo novamente. O meu filho precisa... A sua voz falhou ligeiramente. Ele precisa de acordar. Elra olhou para o príncipe à luz das velas. Ela podia ver a cor a regressar lentamente ao seu rosto, como o amanhecer a tocar a geada do inverno. O que tinha ela feito? Não sou ninguém, disse ela baixinho. Apenas uma rapariga da aldeia. Não posso ajudá-lo. Já ajudaste. O rei Alaric dirigiu-se à porta, acenando a um guarda. Leva-a para o quarto de hóspedes. Dá-lhe roupas secas e comida e coloca alguém à porta. Para me proteger ou para me prender? Perguntou Laura antes de se conseguir conter. O rei quase sorriu. Quase. Ambos, disse ele. Enquanto os guardas a levavam, Ra olhou para trás mais uma vez. O médico estava a verificar novamente os sinais vitais do príncipe Cale, escrevendo notas freneticamente. E na cama, o peito do príncipe moribundo subia e descia com algo que parecia quase vida. A tempestade lá fora uivava contra as paredes do castelo. Mas lá dentro, numa câmara que estava silenciosa há 50 anos, algo impossível acabara de começar. Elra não dormiu. O quarto de hóspedes era maior do que toda a sua casa. A cama tinha lençóis de seda que pareciam suaves demais, frios demais. Todas as sombras pareciam observá-la. Ela sentou-se à janela até o amanhecer, pintando as montanhas em tons de dourado e roxo. Uma batida na porta soou assim que o sol nasceu completamente. O rei solicita a sua presença, disse uma criada através da porta. A sua voz era seca, hostil. Elra recebeu um vestido cinzento simples para substituir as suas roupas molhadas. Era a melhor coisa que ela já tinha vestido, mas quando entrou na enfermaria, os criados olharam para ela como se fosse sujeira que tinham trazido para dentro. O rei Alaric estava ao lado da cama do filho com o médico Orin. Ambos pareciam não ter dormido também. Diga a ela, disse o rei. Orin limpou a garganta com as mãos segurando um caderno cheio de anotações rabiscadas. Em 50 anos, o batimento cardíaco do príncipe Cale nunca ultrapassou 12 batimentos por minuto. A sua respiração era em média de 3 respirações por minuto. Ele estava vivo, mas por pouco. Chamávamos isso de sono longo. A voz do médico ficou mais forte, animada. Ontem à noite, depois de o ter tocado, os batimentos cardíacos aumentaram para 30 por minuto. A respiração melhorou para 8 respirações por minuto. Esta manhã está ainda melhor. Elra olhou para o príncipe. Ele parecia diferente, menos como um cadáver. A pele tinha agora um toque de calor, um rosa pálido por baixo do cinzento. Não compreendo, disse ela. Sinceramente, não fiz nada de especial.
Apenas toquei no pulso dele. Faça isso de novo. Alaric ordenou. O coração de Elra batia forte. E se eu piorar as coisas? Você não vai. Ela não sabia como ele podia ter tanta certeza, mas se aproximou da cama mesmo assim. De perto, ela podia ver o rosto do príncipe Kaeli com mais clareza. Ele parecia ter cerca de 20 anos, embora ela soubesse que ele estava adormecido há 5 décadas. O tempo havia parado para ele na noite em que a maldição se instalou. Lentamente, com cuidado, Elray colocou a mão sobre a dele. O efeito foi imediato. A respiração de Kaeli ficou mais profunda. A tonalidade azulada desapareceu ainda mais dos seus lábios. E então os seus dedos se moveram levemente, curvando-se em direção à palma da mão dela, como uma flor, voltando-se para a luz do sol. Orrin suspirou. Incrível. O corpo dele reconhece a presença dela. Alaric aproximou-se com uma expressão indecifrável. Quem é você realmente? Eu disse que sou apenas uma entregadora. Sim, eu ouvi. Os seus olhos estreitaram-se. Mas entregadoras não acordam príncipes moribundos. Qual é o seu apelido? Não tenho nenhum. Os meus pais morreram quando eu era pequena. Só tenho a minha avó. E ela nunca fala sobre a nossa família. Elra retirou a mão, desconfortável sob o seu olhar perscrutador. Não sou ninguém importante. Ninguém importante carrega magia no seu toque. Eu não tenho magia. A frustração transpareceu na sua voz. Não consigo explicar o que aconteceu. Quem me dera poder? Antes que Alaric pudesse responder, uma voz aguda cortou a sala. Vossa Majestade, certamente não acredita que esta camponesa seja especial. Uma mulher com vestes caras cor de vinho entrou na sala. Lady Morhane, uma das conselheiras do rei. Atrás dela, 2 outros nobres sussurravam entre si, com olhos frios ao olhar para Leora. O médico confirmou o que eu vi, disse Alaric secamente. Então ela está a usar algum truque, alguma magia da aldeia para enganá-lo, disse Lady Morhane com os lábios curvados. Talvez ela até tenha causado o agravamento do estado do príncipe para poder parecer que o curou. Isso não é verdade, protestou Lyanna. Então qual é a sua explicação, menina? Lady Morgane aproximou-se olhando para Elray com desdém. Por que uma pessoa comum como você teria sucesso onde 1000 curandeiros treinados falharam? Elra não tinha resposta. A verdade era que ela não fazia ideia. Chega, disse Alaric. Orrin, continue a monitorizar o príncipe. Lady Morhane está dispensada. O rosto da nobre ficou vermelho de raiva, mas ela saiu, levando os outros cortesãos com ela. Os seus sussurros ecoaram pelo corredor. Eles odeiam-me, disse Elra baixinho. Eles temem-te, corrigiu Alaric. O medo e o ódio muitas vezes parecem a mesma coisa. Ele apontou para uma cadeira perto da cama. Sente-se, fique com ele. Por quanto tempo? O tempo que for preciso. As horas passaram. Elra ficou sentada naquela cadeira, enquanto os criados iam e vinham, trazendo relatórios ao rei, entregando remédios que não funcionavam há 50 anos, acendendo novas velas à medida que as antigas se consumiam. Todos olhavam para ela, alguns com curiosidade, a maioria com hostilidade. Ela sentia-se como um rato numa sala cheia de gatos. Mas quando a sala finalmente ficou vazia, por um momento, apenas o tempo suficiente, Elra inclinou-se para mais perto do príncipe. Não sei o que devo fazer, sussurrou ela. Todos acham que sou especial, mas não sou. Estou apenas com medo. Ela não esperava uma resposta, mas então a respiração de Kaeli mudou. Tornou-se mais suave, mais calma, como se a voz dela acalmasse algo dentro dele. E os olhos dele se moveram sob as pálpebras fechadas. Elra aprendeu a respiração. Você consegue me ouvir? Outra mudança. Então, lentamente e impossivelmente, as pálpebras dele começaram a tremer. Elra pulou de pé. Alguém, qualquer pessoa, ele está... Mas as palavras morreram quando os olhos de Kaeli se abriram. Apenas um pouco, o suficiente para ela ver que eram da cor do crepúsculo. Um azul profundo esbatendo-se para cinzento. Ele olhou diretamente para ela. Os seus lábios moveram-se, formando uma única palavra silenciosa. Ela não conseguiu ouvir. Então os seus olhos se fecharam novamente e ele ficou imóvel, mas foi o suficiente. 50 anos de silêncio absoluto, quebrados por um momento de consciência. Quando Alaric voltou minutos depois, Elra estava a tremer. Ele abriu os olhos, disse ela. Ele me viu. A mão do rei agarrou o poste da cama com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos.
O que ele disse? Não sei. Não consegui ouvir. Mas, mesmo enquanto falava, Ellery percebeu algo estranho. Aquela palavra silenciosa parecia familiar, como algo que ela deveria ter entendido. Como se ele estivesse a tentar dizer um nome que ela havia esquecido. 3 dias se passaram. Ellery ficou no castelo, passando horas ao lado do príncipe Cale. A cada dia ele melhorava. A sua pele ficava mais quente. O seu batimento cardíaco estabilizou. Uma vez ela jurou ter visto o dedo dele se mexer quando falou sobre a sua aldeia, mas ele não abriu os olhos novamente. Os cortesãos ficaram mais ousados nos seus cochichos, chamando-a de enganadora. Elra comia sozinha no seu quarto. Até os criados que lhe traziam comida evitavam o seu olhar. Na quarta manhã, um guarda a acompanhou até a biblioteca. A sala era enorme, cheia de livros antigos que cheiravam a pó e segredos. O rei Alaric estava diante de uma mesa coberta de grimoires abertos, com o rosto marcado pelo cansaço. Tem estado a pesquisar, disse Lura baixinho. Há 3 noites, ele não olhou para cima. Tem de haver uma explicação. A magia tem sempre regras, padrões, origens. Elray aproximou-se olhando para os textos. A maioria estava escrita em línguas que ela não reconhecia, mas alguns tinham ilustrações, símbolos estranhos, árvores genealógicas, desenhos de fogo e sangue. Encontrou alguma coisa? Perguntou ela. Alaric cerrou os dentes. Talvez, disse ele, puxando para si um diário encadernado em couro, com as páginas amareladas e frágeis. Isto pertencia a Sarafene, aquela que amaldiçoou a minha família. Ellerha sentiu um arrepio na pele. Como conseguiu o diário dela? Encontramo-lo nas ruínas da casa dela depois que ela morreu. Eu o li centenas de vezes, procurando uma maneira de quebrar a maldição. O dedo dele traçou a caligrafia desbotada. Mas eu nunca entendi esta passagem até agora. Ele leu em voz alta. O sangue que arde dormirá eternamente, até que a criança nascida da dor retorne. Ela carregará tanto a maldição quanto a cura. Um espelho da dor que deve ser suportada. Uma criança nascida da dor. Elia repetiu baixinho. O que isso significa? Achei que fosse uma metáfora poética. Alaric olhou diretamente para ela. Mas e se fosse uma profecia? Antes que Ellery pudesse responder, o médico Warren entrou apressado na biblioteca carregando uma caixa de madeira. Vossa Majestade, preparei os instrumentos de teste conforme solicitado. Teste? Ellery deu um passo para trás. Que tipo de teste? O seu sangue. All disse sem rodeios. Preciso examiná-lo. O medo a invadiu. Por quê? Porque tudo que é sobrenatural deixa um rasto. Se estiver ligada à maldição, o seu sangue irá revelá-lo. Ellerha cerrou os punhos. E se eu recusar, o meu filho continuará a morrer e o senhor continuará prisioneiro. A voz de Alaric suavizou-se ligeiramente. Não estou a tentar magoá-la, menina. Estou a tentar compreendê-la. Ela não tinha escolha. Sabia disso. Orin preparou uma pequena faca esterilizada em álcool. Apenas uma gota, disse gentilmente. Só vai arder por um momento. Ellery estendeu a mão, tentando não tremer. Mas quando Warren alcançou um frasco de vidro na mesa, a manga dele bateu contra uma taça partida. A borda afiada cortou a palma da mão de Lara antes que alguém pudesse reagir. Ela engasgou-se, puxando a mão para trás. O sangue jorrou rapidamente, mais do que uma gota. Uma linha vermelha brilhante atravessava a pele dela. Desculpa, Warren pegou num pano. Deixa-me. Alaric ficou completamente imóvel. Ele estava a olhar para o sangue dela, que tinha pingado na página aberta do diário de Sarafene. O sangue começou a brilhar, não intensamente, apenas um brilho fraco, como o luar na água. A tinta na página abaixo parecia mover-se, reorganizando-se em novas palavras. Impossível, Orin respirou. Alaric inclinou-se para mais perto, lendo o novo texto. O seu rosto empalideceu. É ela, a linhagem de Sarafene. O coração de Ellery batia forte. Do que estás a falar? O teu sangue carrega a mesma assinatura que a maldição. Orin examinava as gotas brilhantes com fascínio e horror. A mesma energia que infectou o príncipe Cale corre nas tuas veias. Mas não é veneno em ti. Está adormecida, à espera. Não compreendo. A voz de Elra saiu fraca. Como é isso possível? Alaric olhou para ela com algo parecido com pena. És descendente dela. O sangue de Sarafene corre nas tuas veias. A sala girou.
Ela agarrou a borda da mesa. Não, isso não pode ser verdade. A minha avó teria me contado. Teria? Alaric perguntou baixinho. Se ela soubesse que a sua família descendia de uma bruxa que amaldiçoou a linhagem real. Se ela soubesse que essa ligação poderia fazer com que fossem mortos. A mente de Lara acelerou. A sua avó nunca falava sobre o passado. Nunca respondia a perguntas sobre os pais de Lara ou de onde eles vinham. Ela sempre dizia, o passado está enterrado por uma razão, criança. Deixe-o assim. A criança nascida da dor, murmurou Orin, lendo a passagem novamente. Sarah Fane morreu no fogo, gritando maldições. Se ela tivesse um filho antes de morrer, essa criança teria carregado a sua dor, concluiu Alaric. Geração após geração até mim, sussurrou Lero. Alaric fechou o diário com cuidado. Não estás apenas a curar o meu filho, estás a completar o que Sarah Fane começou. A questão é, estás destinada a quebrar a maldição ou a terminá-la? Naquela noite, Laura não conseguiu dormir novamente. Deitada no escuro, a sua mão enfaixada latejava. Sempre que fechava os olhos, via coisas que não eram suas memórias. Fogo. Muito fogo. Uma multidão a gritar por sangue. Mãos amarradas a um poste de madeira. E um homem alto, nobre, com olhos frios, desviando o olhar enquanto as chamas se elevavam. Escolheste o orgulho em vez do amor. Uma voz feminina gritou. Então o teu filho não escolherá nada. Ele dormirá até que a própria dor volte para o acordar. Elra acordou com um sobressalto ofegante. A voz tinha sido tão clara, tão cheia de raiva e dor. A voz de Sarah Fane. Ela olhou para a palma da mão. O corte tinha parado de sangrar. Mas ao luar, ela podia ver algo estranho sob a pele. Marcas tênues como veias de luz ramificando-se da ferida. Pareciam as veias escuras na pele do príncipe Kaeli. Imagens espelhadas, maldição e cura. Elra pressionou a mão contra o peito, sentindo o seu próprio coração acelerado. Em algum lugar deste castelo, o príncipe Calo dormia. Ligado a ela por sangue, magia e a maldição de uma bruxa moribunda. E pela primeira vez, Elra se perguntou se acordá-lo o salvaria ou destruiria os dois. Você ficará com ele todos os dias, da manhã à noite. A ordem do rei Alaric veio na manhã seguinte. Elra estava na enfermaria, ainda exausta dos seus pesadelos com fogo e gritos. Mas eu não sei o que fazer, protestou ela fracamente. Não precisa fazer nada. Apenas fique perto dele. Alaric olhou para o seu filho, e pela primeira vez Elra viu além do rei e percebeu o pai que havia nele. Qualquer que seja a ligação que vocês partilham, está a funcionar. Ele fica mais forte a cada dia que você está aqui. Assim, Ra tornou-se a companheira constante do príncipe Kyle. No início, ela simplesmente sentava-se ao lado da cama dele, desconfortável com o silêncio. O quarto parecia grande demais, frio demais. Mas, gradualmente, ela começou a preencher o vazio da única maneira que sabia, com palavras. Ela contou-lhe sobre a sua aldeia, sobre o padeiro que sempre dava pão extra à sua avó nas manhãs frias, sobre o rio onde as crianças pescavam com as mãos nuas no verão, sobre o velho carvalho que todos diziam ter 300 anos. Tu gostarias de lá estar, disse ela suavemente numa tarde. É simples, tranquilo. Ninguém espera nada de ti, exceto que sejas você mesmo. A respiração de Kaylee mudou quando ela falou. Tornou-se mais suave, mais rítmica, como se a voz dela fosse uma canção de embalar que acalmava qualquer escuridão que o dominasse. No quinto dia, os lábios dele curvaram-se ligeiramente. Apenas um esboço de sorriso, mas estava lá. O coração de Elra deu um salto. Você ouviu? Você pode me ouvir? Nenhuma resposta, mas a mão dele, apoiada nos lençóis, aproximou-se de onde ela estava. A partir daí, ela começou a ler para ele. A biblioteca do castelo tinha livros que ela nunca imaginara. Histórias de terras distantes, heróis antigos, aventuras impossíveis. Ela tropeçava nas palavras difíceis, revelando sua educação rural. Mas continuava lendo, e Kaylee continuava respondendo. Pequenos movimentos, um tremor no dedo, uma respiração mais profunda. Uma vez, quando ela leu sobre um guerreiro que voltava para casa após uma longa guerra, uma única lágrima escorreu pela sua bochecha. Não estás apenas a dormir, estás? Elrey sussurrou, enxugando a lágrima. Estás preso.
Naquela noite, ela cantou para ele as velhas canções de ninar que a sua avó cantava quando Lero era pequeno. Melodias simples sobre estrelas, segurança e voltar para casa. A sua voz não era bonita, mas era calorosa e verdadeira. Os olhos de Kaylee moviam-se rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se ele estivesse a sonhar. Dorme agora, pequenino. A escuridão desaparece. Ela cantou suavemente. Amanhã sempre segue a noite e a noite segue o dia. Os lábios dele moveram-se, formando palavras silenciosas junto com as dela. Ele conhecia a canção, mas como? A porta abriu-se silenciosamente. O rei Alaric estava na entrada, com uma expressão indecifrável. A voz de LRA vacilou. Não pares, disse ele rudemente. Não ouvia essa canção há décadas. LRA terminou a canção de embalar, a sua voz pouco acima de um sussurro. Quando a última nota se desvaneceu, Alaric dirigiu-se para o lado da cama do seu filho. A sua mãe costumava cantar isso. O rei disse baixinho antes da maldição. Antes dela, ele não terminou. Eu tinha esquecido a letra. Desculpe, disse Leora, sem saber o que mais dizer. Não se desculpe. Alaric colocou a mão no ombro do filho. Um raro gesto de ternura. Você está devolvendo a ele pedaços que eu pensava estarem perdidos para sempre. Mas nem todos viam dessa forma. Nos corredores, os sussurros ficavam mais altos. Os servos paravam de falar quando Leora passava. Os cortesãos olhavam para ela com raiva. A voz da senhora Morgane ecoou da sala do conselho uma noite quando Elra passava. O rei ajoelha-se diante de uma camponesa enquanto o seu filho definha sob o feitiço dela. Ela enfeitiçou os dois. Outra voz concordou. De que outra forma uma rapariga comum poderia ter sucesso onde médicos treinados falharam? Elra encostou-se à parede com o coração a bater forte. Ela queria gritar que não tinha pedido nada disso, que estava tão confusa quanto eles. Em vez disso, ela voltou para a câmara de Cale e trancou a porta atrás de si. Eles acham que estou a usar magia em ti, disse ela. Eles acham que sou perigosa. A mão de Cale moveu-se pelos lençóis, os dedos esticando-se em direção à sua voz. Elora pegou na mão dele gentilmente. A pele dele estava quente agora, não mais mortalmente fria. O seu pulso batia forte e constante sob os dedos dela. Mas não sou, continuou ela. Estou apenas aqui a falar com alguém que não pode responder. Ela riu amargamente. Talvez eu seja louca. Os dedos de Kaylee apertaram os dela fracamente, mas deliberadamente. Ela congelou. Tu consegues ouvir-me. Tu realmente consegues ouvir-me. Outro aperto, mais forte desta vez. Lágrimas queimavam os seus olhos. Há quanto tempo estás a ouvir? A mão dele tremia na dela e os seus lábios se moviam. Desta vez, o som veio com eles. Quebrado, áspero, quase inaudível. Sempre. A palavra era como vidro quebrado, afiada e dolorosa. A voz dele não era usada há 50 anos. LRA pressionou a mão dele contra a sua bochecha, chorando agora. Estou aqui. Não vou a lado nenhum. Promete? Ele sussurrou, a palavra quebrada. Prometeu. O que prometi? LRA perguntou desesperadamente. Não compreendo. Mas Kali tinha ficado imóvel novamente, exausto pelo esforço. A sua respiração permaneceu constante, tranquila. Mas Elra viu algo novo no seu rosto. Determinação. Como se algo dentro dele estivesse a lutar para acordar, para se libertar. Ela ficou com ele a noite toda, segurando a sua mão, cantando todas as canções de ninar que conhecia. As velas queimavam lentamente. A lua traçava padrões no chão. E em algum lugar do castelo, em cantos escuros e corações invejosos, conspirações começavam a se formar. Porque uma camponesa que podia curar um príncipe amaldiçoado com nada além de bondade era um milagre ou uma ameaça que precisava ser eliminada. Os sonhos pioraram. Todas as noites havia fogo. Todas as noites havia gritos. E todas as noites Elora acordava com o gosto de fumo na boca e lágrimas no rosto. Ela começou a explorar o castelo durante as horas em que era impossível dormir. Os guardas já se tinham habituado à sua presença e ninguém a impedia de vaguear pelos corredores vazios na calada da noite. Foi assim que ela encontrou a ala antiga, uma secção do castelo que tinha sido selada, com a entrada escondida atrás de uma tapeçaria. A porta não estava trancada, apenas esquecida. Elora empurrou-a
e o pó rodopiou ao luar que entrava pelas janelas partidas. Os aposentos além eram ruínas, móveis cobertos por lençóis, retratos com rostos riscados, e no fim de um longo corredor, uma sala que fez o seu coração parar. Já fora um escritório, com livros alinhados nas paredes, as suas páginas frágeis pelo tempo. Mas o que chamou a atenção de Elora foi a pintura acima da lareira. Uma mulher de cabelos escuros e olhos como tempestades de inverno, bela, feroz e, de alguma forma, familiar. Abaixo da pintura, alguém havia gravado palavras na cornija da lareira. Sarafene, amada e traída. Não deverias estar aqui. Lera se virou. O rei Alaric estava na porta, segurando uma vela. O seu rosto estava abatido, envelhecido pela luz tremeluzente. Desculpe, não foi minha intenção. Este era o quarto dela, disse Alaric baixinho entrando. Antes de tudo desmoronar, Elora olhou para o retrato novamente. Ela era linda, ela era brilhante. All Alaric ficou ao lado dela, olhando para o rosto pintado de Sarafene, uma curandeira e herbalista. O meu trisavô, o rei Aldrich, consultou-a quando a peste chegou. Ela salvou centenas de vidas. Então por que amaldiçoou a sua família? Alaric ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a sua voz estava carregada de uma velha vergonha. Porque Aldrich se apaixonou por ela e ela por ele. Ele gesticulou para o quarto. Ele deu-lhe estes aposentos, prometeu torná-la rainha. Durante 2 anos, eles foram inseparáveis. O que aconteceu? Lura perguntou, embora parte dela já soubesse. Os nobres descobriram. Ficaram horrorizados. Um rei a casar com uma plebeia, uma mulher que praticava magia. Alaric cerrou os dentes. Eles ameaçaram rebelião. Guerra civil. Então Aldrich fechou os olhos. Ele escolheu o trono em vez do coração dela. O peito de Lura doeu quando ele a deixou. Pior ainda, quando ela se recusou a deixar o castelo silenciosamente, quando exigiu que ele honrasse as suas promessas. Os nobres acusaram-na de bruxaria, de usar magia negra para seduzir o rei. A voz de Alaric baixou para um sussurro. Aldrich não a defendeu. Deixou que a levassem. Deixou que a julgassem. O sonho de repente fez um sentido horrível. O fogo, os gritos, o homem a virar as costas, queimaram-na. Lura respirou. Na praça da aldeia, diante de todos, Alaric olhou para ela. Aldrich observava das muralhas do castelo. E enquanto as chamas subiam, Sarafene proferiu as suas últimas palavras, não implorando por misericórdia, mas amaldiçoando a linhagem que escolheu o orgulho em vez do amor. Elera dirigiu-se à secretária onde os diários estavam espalhados. Abriu um cuidadosamente e a caligrafia de Sarafene fluía pelas páginas, receitas de medicamentos, notas sobre ervas medicinais e espalhadas entre elas. Cartas de amor nunca enviadas. Alder veio ter comigo novamente esta noite. Ele diz que não consegue dormir sem mim por perto. Ele diz que quando for rei, as coisas serão diferentes. Eu quero acreditar nele. Oh, deuses, eu quero acreditar nele. Eliara virou as páginas vendo a esperança transformar-se em desespero. Os nobres sabem, estão a exigir que ele acabe com isto. Ele jura que não o fará. Jura que o seu amor é mais forte do que o ódio deles. Tenho medo. E finalmente numa caligrafia que tremia de raiva. Ele ficou ali. Ficou ali enquanto me acorrentavam, enquanto liam as acusações, enquanto acendiam a lenha. Ele poderia ter impedido tudo com uma palavra, uma única palavra. Mas escolheu o silêncio, escolheu a sua coroa. Então eu escolho isto. A sua linhagem conhecerá a dor de amar alguém que não pode alcançar. Eles verão os seus filhos dormir, incapazes de acordar, incapazes de viver, até que a própria dor retorne para destruir o que o orgulho construiu. Abaixo da entrada, uma última linha. Eu estava grávida. Ele não sabe. Que ela leve adiante o meu amor e a minha vingança. As mãos de Elora tremiam. Ela estava grávida. Descobrimos essa entrada apenas recentemente. Todos admitiram. A criança sobreviveu. Uma filha criada em segredo pela irmã de Sarafene. E essa filha teve filhos. E esses filhos tiveram filhos. Ele olhou para Elora significativamente. Até você. Então, estou aqui para terminar o que ela começou. A voz de Elora era oca. Para ver Cale morrer. Para fazer-te sofrer da mesma forma que Aldrich a fez sofrer. Ou, disse Alaric cuidadosamente,
para escolher diferente do que ela escolheu, para escolher o perdão em vez da vingança. Ela riu amargamente. Como posso perdoar o que foi feito a ela? Ela o amava. Ela confiava nele, e ele a deixou queimar. Eu sei. A voz de Alaric falhou. E Kaylee pagou por essa traição todos os dias de sua vida amaldiçoada. Uma criança punida pelos pecados dos seus antepassados. Elra fechou o diário. Mas as palavras de Sarafene ecoavam na sua mente. O peso da dor herdada pressionava os seus ombros. 50 anos de raiva, de traição, de um amor que se transformou em cinzas. Não sei o que devo fazer, sussurrou ela. Nem eu, admitiu Alaric. Mas sei que o meu filho está a morrer e tu és a única que pode salvá-lo. Ele fez uma pausa. Ou destruí-lo. A escolha sempre foi sua. Ele deixou-a sozinha naquela sala cheia de fantasmas. Elira afundou-se numa cadeira rodeada pelas coisas de Sarafene. Ela podia sentir a presença da bruxa ali. A dor dela impregnava as paredes. E por baixo de tudo isso, ela sentia outra coisa. Uma pergunta à espera de resposta. Vingança ou misericórdia? Destruição ou redenção? A maldição tinha nascido do amor traído. A única questão era, o que a quebraria? Lehra voltou para o quarto de Kelly ao amanhecer, exausta da noite no quarto de Sarafene. Mas quando o viu, seu cansaço desapareceu, substituído por um terror frio. Ele estava pior. Veias escuras rastejavam pela sua pele como raios negros, subindo pelo pescoço, atravessando o rosto, espalhando-se a cada respiração difícil. Sua pele tinha ficado cinza novamente. O calor que ela tinha trabalhado tanto para restaurar estava a desaparecer. Não, não, não. Elra agarrou a mão dele. Estava gelada. O médico Warren entrou apressado, com o rosto pálido. Começou há 1 hora. A maldição está a reagir. Por quê? Perguntou Laura. Ele estava a melhorar. Não sei. É como se algo tivesse desencadeado isso. Rain verificou o pulso de Kylie, com uma expressão sombria. O batimento cardíaco dele está a abrandar novamente. Estamos a perdê-lo. O rei Alaric apareceu na porta e, pela primeira vez desde que Lura o conhecera, parecia abatido. Quanto tempo ele tem? Horas, talvez menos. Lara pressionou a mão de Cale contra a sua bochecha. Ele estava a se afastar, sendo puxado de volta para aquele sono sombrio. Lute, ela sussurrou. Por favor, luta. Mas a sua respiração ficou mais superficial. As veias escuras espalharam-se ainda mais. Tem de haver algo que possamos fazer. Elra olhou desesperadamente para Orin e Alaric. Magia, medicina, qualquer coisa. Tentei tudo, disse Alaric baixinho. Durante 50 anos, tentei tudo. E de repente, ali naquela sala, Elra compreendeu. A maldição não era apenas magia. Era emoção, raiva, traição, dor, congeladas em algo que se alimentava de si mesmo. Sarafene não tinha apenas amaldiçoado a linhagem. Ela os amaldiçoou a sentir o que ela sentia. Impotentes, vendo alguém que amavam se afastar, incapazes de alcançá-los, incapazes de salvá-los. E todos os dias Alaric carregava a culpa de seus ancestrais. Todos os dias ele não conseguia perdoar o que tinha sido feito. A maldição ficava mais forte. Não é medicina que ele precisa, disse Alekira lentamente. Também não é magia. Então o que é? Perguntou Alaric. Elra levantou-se virando-se para o rei. Ela ainda está aqui, Sarafene. A dor dela ainda está viva nesta maldição. E tu? A voz dela ficou mais forte. Tu carregas a culpa de Aldrich. Tens te castigado pelo que ele fez durante 50 anos. Eu não sou Aldrich, mas você nunca o perdoou, não é? Elra aproximou-se. Você o odiou pelo que ele fez. Odiou a si mesmo por carregar o sangue dele. Essa culpa, esse ódio por si mesmo, alimentam a maldição, mantém-na viva. O rosto de Alaric se contorceu. Ele deixou a mulher que amava queimar. Como posso perdoar isso, porque o seu filho está a morrer por isso? A voz de Elra falhou. Não percebes? A maldição alimenta-se do ódio, da falta de perdão, da dor que não te deixa seguir em frente. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A tua culpa mantém-no preso. Não sei como. Alaric sussurrou. Não sei como deixar isso para trás. Atrás deles, Cale ofegou.
Um som terrível de chocalho. As veias escuras agora chegavam aos seus olhos, espalhando-se como rachaduras em porcelana. Estamos sem tempo, disse Orin com urgência. Ellery tomou uma decisão. Leve-o para o telhado. E agora? Alaric olhou para ela, o ponto mais alto do castelo, onde ele podia ver o céu. A voz de Eloa tremia, mas permanecia firme. Se vamos quebrar esta maldição, tem de ser onde o ar é puro, onde não há nada entre ele e a lua. Levaram Kayleigh por escadas sinuosas através de corredores esquecidos, até chegarem à torre mais alta do castelo. O céu noturno estendia-se infinito acima deles, estrelas espalhadas como diamantes. E lá, subindo sobre as montanhas, um eclipse lunar estava a começar. A lua lentamente a tornar-se vermelha como sangue. Perfeito. Laura respirou. Fins e começos. Deitaram Cale no chão de pedra. A sua respiração era agora quase invisível. As veias escuras cobriam quase cada centímetro da sua pele. Lyra ajoelhou-se ao seu lado e olhou para o rei Alaric. Preciso que faça uma coisa mais difícil do que qualquer batalha que já travou. Qualquer coisa. Perdoe-o. A voz de Lyra era agora suave. Perdoe Aldrich. Perdoe-se a si mesmo. Deixe de lado a culpa que carrega. Deixe de lado o ódio. A voz de Alaric quebrou. Não consigo. Ele destruiu. Ele era fraco. Ele era humano. Ele fez uma escolha terrível. Ela a pegou na mão do rei e colocou-a no peito do seu filho. Mas Kayleigh não merece mais pagar por isso. E você também não. O eclipse estava quase completo. A lua brilhava vermelha acima deles. All Alaric olhou para o seu filho, para o rapaz que dormira por 50 anos, preso entre a vida e a morte por causa de um amor traído às gerações. E pela primeira vez desde que a maldição começou, o rei chorou. Sinto muito, ele engasgou. Aldrich Seraphin, sinto muito pelo que foi feito a ti, pela escolha que nunca deveria ter sido feita. As suas lágrimas caíram no rosto de Cale. Eu perdoo-te. Eu perdoo-me e imploro. Deixa o meu filho ir. As veias escuras cintilaram. Lyra colocou as mãos sobre o coração de Carl e sentiu algo dentro dela se partir. Toda a dor de Sarafene. Toda a raiva herdada fluindo dela como água de uma barragem quebrada. Eu também te perdoo, sussurrou ela, sem saber se estava a falar com Aldrich, Sarafene ou a própria maldição. Eu escolho a misericórdia. Eu escolho deixar ir. As veias escuras começaram a recuar lentamente no início, depois mais rapidamente. O eclipse atingiu a totalidade, a lua ficou completamente vermelha, e Ilra sentiu a sua própria energia a esvair-se puxada para o espaço onde a maldição tinha estado. A dor herdada estava a deixá-la, mas estava a levar pedaços dela consigo. L.R.A. A voz de Alaric soava distante. A sua visão ficou embaçada. As suas mãos ficaram frias. Ela estava a desaparecer, tornando-se tão insubstancial quanto a névoa da manhã. Mas sob as suas mãos, o coração de Cale batia mais forte. E a última coisa que ela viu antes que a escuridão a levasse foram os olhos dele se abrindo, claros, brilhantes e finalmente livres. L.R.A. acordou na capela do castelo. Ela não se lembrava de ter sido carregada até lá. Não se lembrava do fim do eclipse, nem do nascer do sol. O seu corpo parecia vazio, como se algo essencial tivesse sido arrancado e substituído por ar. Calma, disse o médico Orin, ajudando-a a sentar-se. Desmaiou no telhado. Esteve inconsciente durante horas, Carl. O nome saiu automaticamente, embora a sua voz estivesse fraca. Viva, a descansar. As veias escuras desapareceram. Os olhos de Orin eram gentis. O que quer que tenha feito, funcionou. A maldição está a enfraquecer. A enfraquecer, Elora repetiu. Não quebrada. Orin hesitou. Ainda não. Ele está estável, mas ainda adormecido, ainda preso, só que menos. Laura olhou à sua volta na capela. Era um espaço pequeno e silencioso. Paredes de pedra forradas com velas. Um altar simples. Janelas de vitral projetando luz colorida pelo chão. Havia algo neste lugar que parecia certo. Parecia necessário. Deixe-me aqui, disse ela suavemente. O rei ordenou. Por favor, Ira olhou nos olhos dele. Eu sei o que preciso fazer agora, mas preciso fazer sozinha. Orin estudou o rosto dela, depois acenou lentamente com a cabeça. Estarei lá fora se precisar de alguma coisa.
Quando a porta se fechou, Hura ficou de pé com as pernas trêmulas. O corpo dela parecia estranho, mais leve de alguma forma, como se a gravidade tivesse afrouxado o seu domínio. Ela se moveu para o altar, onde dezenas de velas aguardavam em castiçais de latão. Começou a acendê-las uma a uma. Cada chama era uma pequena oração, uma pequena libertação. As palavras vieram-lhe à mente, não de livros, não de lições, mas de algum lugar mais profundo, de sonhos, das memórias de Sarafene entrelaçadas no seu sangue. Pelo fogo iniciado, pelo fogo libertado, sussurrou a sua voz ficando mais forte a cada vela acesa. Que dor está presa. Deixe o amor fazer a paz. O ar na capela ficou mais quente. As chamas das velas inclinaram-se na sua direção, como se estivessem a ouvir. Elora não compreendia o que estava a acontecer. Só sabia que parecia certo, como se finalmente se lembrasse de algo que sempre soubesse. A criança regressa. O círculo fecha-se. Continuou ela, as palavras fluindo naturalmente agora. Que as raízes amargas deem lugar às rosas. Atrás dela, a porta da capela abriu-se. O rei Alaric entrou, apoiando Kaeli entre si e dois guardas. O príncipe mal estava acordado, com os olhos entreabertos, os movimentos fracos, mas deliberados. Ele insistiu, disse Alaric baixinho. Ele precisa de estar aqui. Ajudaram Kael a sentar-se num banco perto do altar. Ele olhou para Elerei e nos seus olhos, cor de crepúsculo, ela viu reconhecimento, gratidão e algo mais. Algo que lhe fez doer o coração, embora não soubesse por quê. Vou terminar isto, disse Lara a eles. Aconteça o que acontecer, não me impeçam. Ela voltou ao altar, acendendo as últimas velas, até que a capela se iluminasse com uma luz dourada. Então, ajoelhou-se diante de Kael, pegando as mãos frias dele e as suas. As palavras saíram mais rápido agora, antigas e poderosas. O sangue chama pelo sangue através dos anos. O amor traído se torna as nossas lágrimas. Mas as lágrimas podem lavar a dor, e a dor pode escolher amar novamente. As mãos de Kaylee aqueceram nas dela. A cor voltou lentamente ao seu rosto. Cor real, não o falso calor da febre, mas o rosa saudável da carne viva. Eu carrego o que nunca foi meu, continuou Lara com a voz embargada, a raiva da bruxa, o crime da vítima. Ela colocou a palma da mão sobre o coração dele e sentiu a maldição ali. Um nó emaranhado de dor e magia que se desenrolava lentamente sob o seu toque. Mas eu não sou ela. Ele não é ele. Deixe as velhas feridas sararem. Deixe uma nova vida começar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Ela podia sentir algo a acontecer. As memórias a desaparecerem. Não apenas as memórias da maldição, mas tudo. O seu nome, a sua avó, a aldeia, o castelo, o rapaz cuja vida ela tocou. Tudo o que a tornava ela estava a dissolver-se como açúcar e água. Elra, espere! Alaric avançou, vendo o que estava a acontecer. Mas a mão de Kelly apertou a dela com mais força. Os seus olhos, agora totalmente abertos, claros e conscientes, demonstravam compreensão. Ele sabia o que isso custaria, e a sua expressão dizia o que a sua voz não conseguia. Obrigado. Desculpa. Gostaria que pudesse ser diferente. A maldição se quebra aqui, sussurrou Lura, a sua voz enfraquecendo. A dor se dissipou. Que o sono se transforme em despertar. Que as correntes se transformem em paz. A última palavra saiu dos seus lábios e a capela se encheu de luz. Todas as velas brilhavam com um branco intenso. O calor não era mais fogo, era pura libertação, puro perdão, lavando os 50 anos de sofrimento herdado. Kael ofegou, arqueando as costas. Os últimos traços de veias escuras evaporaram da sua pele como orvalho matinal sob a luz do sol. O seu peito subia e descia com respirações profundas e completas, a respiração de alguém verdadeiramente vivo. E então sentou-se completamente. Pela primeira vez em 50 anos, o príncipe Kaeli estava lá acordado. Pai, a sua voz estava rouca devido à doença, mas forte, real. Alaric soltou um som entre uma risada e um soluço, puxando o filho para os seus braços. Sim, sim, estou aqui. Você está acordado. Você finalmente acordou. Kelly abraçou o pai, mas seus olhos vasculharam a capela. Eles encontraram Laura ainda ajoelhada, com as mãos agora vazias. Ele se afastou de Alaric e se ajoelhou diante dela. Você cumpriu sua promessa,
disse ele suavemente, desesperadamente. Você disse que não me deixaria. Tu disseste. Lara olhou para ele com olhos gentis e confusos. Desculpa, disse ela gentilmente. Eu conheço-te? A palavra destruiu algo na expressão de Carl. Tu, tu não te lembras? Lembrar-me do quê? Ela olhou à volta da capela para as velas, para o rosto manchado de lágrimas do rei. Não me lembro. Onde estou? Como cheguei aqui? O teu nome, disse Alaric com urgência, aproximando-se. Você se lembra do seu nome? Ora franziu a testa, procurando a resposta. Parecia que estava a tentar alcançar algo no meio do nevoeiro. Eu acho que a voz dela ficou mais baixa. Não sei. Calo segurou as mãos dela com a voz embargada. Sua LRA, você salvou a minha vida. Você ficou comigo. Você cantou para mim. Tu... Ele parou, vendo o vazio total nos olhos dela. Ela tinha dado tudo para quebrar a maldição, incluindo a si mesma. Desculpa, disse Latera novamente, puxando as mãos dela gentilmente. Não me lembro de nada disso. Mas, mesmo enquanto falava, algo passou pelo rosto dela. Não era exatamente uma memória, apenas uma sensação, um calor sem origem. Uma sensação de que algo importante tinha lá acabado e outra coisa estava prestes a começar. A primavera chegou à aldeia ribeirinha com flores silvestres e ventos quentes. LRA, embora tivesse de lhe dizerem que esse era o seu nome, cuidava da sua pequena loja de ervas perto da margem do rio. Os aldeões diziam que ela tinha aparecido há 6 meses, confusa e sozinha, sem memória de onde tinha vindo. A curandeira local, uma velha chamada Meera, acolheu-a e ensinou-lhe o ofício. Lera provou ter um dom natural para isso. As plantas prosperavam sob os seus cuidados. Os aldeões doentes recuperavam mais rapidamente quando ela preparava os seus remédios. Ela não conseguia explicar isso, assim como não conseguia explicar os sonhos estranhos que às vezes tinha com castelos, luz de velas e uma voz a chamar o seu nome na escuridão. São apenas sonhos, dizia a si mesma todas as manhãs. Nada mais. A sua loja era simples. Ervas secas penduradas no teto, potes de barro com pomadas alinhados nas prateleiras. Uma pequena mesa onde preparava tinturas. Cheirava a lavanda, camomila e terra. Encontrava paz ali, mesmo que não se lembrasse de ter conhecido a paz antes. A campainha da porta tocou uma manhã, e Elurara levantou os olhos do moinho de raízes medicinais. Um jovem estava parado na porta, vestido com roupas simples de viajante de boa qualidade, mas gastas, como se estivesse na estrada há semanas. Ele era bonito de uma forma incomum, com cabelos escuros e olhos da cor do crepúsculo. Algo nele fez o coração dela bater mais forte, embora ela não soubesse dizer por quê. Posso ajudá-lo? Perguntou ela, pousando o almofariz e o pilão. Ele estendeu uma flor murcha, um jasmim que florescia à noite com pétalas brancas castanhas e enroladas. Disseram-me que talvez pudesse salvá-la. Laura pegou na flor com cuidado. Está muito doente. Por que é tão importante? A expressão do jovem era difícil de decifrar. Foi um presente de alguém que não consigo esquecer. Algo na voz dele fez com que ela olhasse para cima bruscamente. Ele observava-a com uma intensidade que deveria ser desconfortável, mas de alguma forma não era. Como se estivesse a memorizar o rosto dela, como se a tivesse procurado através das montanhas e do tempo. Posso tentar, disse ela suavemente. Mas algumas coisas, uma vez que começam a morrer, não podem ser totalmente recuperadas. Em vez disso, tornam-se algo diferente. Diferente não é o mesmo que perdido, respondeu ele. Ela levou o jasmim para a sua mesa de trabalho e começou a preparar uma mistura. Água, mel, uma tintura que ela desenvolveu e que parecia funcionar em plantas moribundas. As suas mãos moviam-se com a certeza da prática, embora parte dela sentisse que já tinha feito isso antes, noutra vida. És muito habilidosa, disse o jovem, observando-a trabalhar. Mera ensinou-me bem. Elora colocou cuidadosamente a farinha na mistura. Embora às vezes pareça que eu já sabia como fazer, como se estivesse apenas a lembrar-me. Talvez estejas. Ela olhou para ele. Já nos conhecemos antes? Ele sorriu tristemente. De certa forma, Elora queria insistir, mas algo a impediu. Em vez disso, ela disse, a flor precisa de tempo. Volta lá amanhã. Eu voltarei. Ele dirigiu-se para a porta, mas parou. Posso perguntar-lhe uma coisa?
Claro. Você é feliz aqui? A pergunta surpreendeu-a. Elra olhou à sua volta para a sua pequena loja, para as ervas e remédios, para a vida simples que construíra do nada. Acho que sim. Não me lembro de muito antes de vir para cá. Mas ela tocou o peito, onde o coração batia forte e constante. Sinto-me mais leve agora, como se algo pesado que carregava há muito tempo finalmente se tivesse libertado. Os olhos do jovem brilharam. Ótimo. Isso é ótimo. Ele foi embora sem dizer o nome. Naquela noite, Ellie Ray sonhou que cantava, que uma voz se juntava à sua numa velha canção de embalar, que mãos se aqueciam ao seu toque. Acordou com lágrimas nas bochechas e não conseguia entender por quê. Na manhã seguinte, o jovem voltou. O jasmim tinha revivido, não completamente, mas o suficiente. Novos rebentos verdes surgiram do caule. As pétalas, embora ainda frágeis, tinham recuperado um pouco da sua cor branca. Não está perfeito, admitiu Leroy, mas está vivo, está a lutar. O jovem pegou na flor com cuidado reverente. Uma vez trouxe vida de volta a algo que tinha esquecido como viver. As palavras assentaram sobre a Lera como uma melodia familiar. A sua respiração parou. Por que é que parece que não estás a falar da flor? Talvez não esteja. Ele enfiou a mão no bolso e colocou 3 moedas de cobre na mesa dela, muito mais do que o serviço valia. É demasiado. É exatamente o certo. Ele sorriu para ela, e foi o sorriso mais triste e mais bonito que ela já tinha visto. Obrigado, LRA, por tudo. Ele virou-se para sair e a luz do sol que entrava pela janela iluminou o seu perfil. Por um momento, ela o viu de forma diferente, não como um viajante, mas como alguém da realeza, alguém importante, alguém que uma vez precisou desesperadamente dela. Espere, ela chamou. Qual é o seu nome? Ele parou na porta. Kaylee. O nome ressoou em seu peito como um sino. Você vai voltar? Você gostaria que eu voltasse? Ellery não entendeu a esperança em sua voz, mas sabia sua resposta. Sim, acho que gostaria. O sorriso de Carly transformou-se em algo genuíno, algo que trazia a promessa de novos começos. Então voltarei quantas vezes você me deixar. Depois que ele saiu, Ellery voltou ao seu trabalho. Mas quando ela pegou o almofariz, percebeu algo estranho. No pulso, onde a luz do sol tocava a sua pele, havia uma marca fraca como uma cicatriz, mas brilhando suavemente, como um fio de prata sob a luz da manhã. Ela traçou-a com o dedo e uma sensação de calor espalhou-se por todo o seu corpo. Não era exatamente uma memória, apenas um sentimento, uma certeza de que ela tinha feito algo importante, algo que importava. E embora não conseguisse lembrar-se do castelo, da maldição ou dos 50 anos de sono que ela ajudara a quebrar, ela sabia uma verdade com absoluta clareza. Ela já tinha amado alguém, amado o suficiente para dar tudo. E talvez, com o tempo, ela pudesse aprender a amá-lo novamente. Lá fora, a primavera continuava o seu trabalho, transformando a morte do inverno em nova vida, transformando finais em começos, provando que algumas coisas, uma vez quebradas, podiam ser lindamente refeitas. A maldição se foi, a dor foi liberada e 2 almas, libertas do peso do passado, receberam o presente mais raro de todos, a chance de recomeçar.